Queridos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Nós vamos começar hoje uma série nova de estudos. A gente vai estudar a teologia do culto. Hoje nós vamos estudar primeiro, depois a gente vai fazer a reunião de oração. Vamos orar e logo depois a gente começa o nosso estudo. Deus bendito, em primeiro lugar, obrigado, porque chegamos à tua casa com saúde, com vida, com fé, com alegria. Viemos dispostos a ouvir a tua palavra e aprender um pouco mais de ti. Fica conosco, toma o primeiro lugar, abre nossas mentes e corações para entender, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fica com esse culto, recebe toda a nossa adoração. É assim que nós oramos, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive para sempre. Amém. Queridos, vamos começar lendo um texto. Bota para mim aí, Guilherme. Está em 1 Coríntios 12. É um texto bem conhecido. É um texto que fala da diversidade dos dons. E é um texto que diz respeito ao culto, à maneira que Deus edifica a sua igreja. O texto diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse é um texto base, a gente não vai ficar muito nele, mas a base dele é mostrar que a igreja do Senhor ela é diversa, ela é plural, ela tem vários dons, vários talentos, várias funções. E a gente, como eu disse no domingo, precisa estudar a teologia do culto, para que a gente saiba por que a gente cultua, por que a gente faz o culto dessa igreja conforme a gente faz, por que o pastor crê que algumas coisas convêm na igreja e outras não. Então, o livro que eu estava lendo diz que a igreja nos dias de hoje, ela está cheia de inovações no culto. Há muitas inovações. E ele disse, olha, algumas inovações, é claro, são boas, mas a maioria das inovações parece com que o dirigente do culto, ou o dirigente do louvor, ou o pregador, está mais preocupado com a reação do povo do que com a reação de Deus. Estão mais esperando palmas, aleluia, glória a Deus, a pessoas levantando as mãos, do que esperando que Deus se agrade do que é feito aqui. Então ele diz, olha, as igrejas esqueceram da integridade do culto para Deus, da adoração somente a Deus, e estão muito preocupados com os seus visitantes ou com os seus membros. Ele disse, é triste, mas os cultos estão virando um show, ou um lugar para agradar o ser humano. Ele diz, só deseja agradar ou satisfazer as pessoas que vêm, sem lembrar que a primeira pessoa que deve ser agradada no culto é o próprio Deus. E aí o autor diz assim, nesses cultos não há adoradores, há artistas que se apresentam, que cantam muito bem, que falam muito bem, mas não há adoradores, e as pessoas que estão sentadas são plateias, são espectadores, quando na verdade a gente vem todos para cultuar. É por isso que às vezes, eu tenho essa preocupação de falar com o Ministério de Louvor, que a gente cante mais louvores antigos, ou que a gente
repita os louvores mais vezes, porque a igreja tem que cantar junto. Porque se toda semana o louvor traz uma música nova, a igreja não canta, a igreja vira espectador. A igreja só escuta, a igreja está assistindo um show bonito, bem cantado, bem treinado, mas a igreja tem que cantar junto, a igreja tem que cantar as músicas, porque não é uma plateia, não é um palco, não é um show, é um culto. Então ele diz assim, se queremos agradar ao Senhor por meio do culto, nós precisamos saber por meio da sua palavra como que ele quer ser adorado, como que ele quer ser cultuado. Adorar é expressar nossa alegria, nossa gratidão na presença de Deus. Isso é o culto bíblico. Cultuar é valorizar o que é mais importante. E aí ele diz, ninguém é digno de adoração. Ninguém é digno de louvor, ninguém, senão o próprio Deus. Então a gente precisa sempre estar avaliando o nosso culto e saber se Deus é a única pessoa que tem sido adorada, louvada e glorificado. Se a gente realmente pode dizer, tu és digno, Senhor, desse culto, ou se o culto virou para o ser humano. Tem um autor que ele faz algumas pontuações que eu achei interessante. Ele diz assim, o culto é primeiro despertar a consciência, porque a gente sabe que a consciência do pecador, ela está cativa a Satanás, a consciência está presa, está corrompida. Então ele diz, primeiro ponto, o culto tem que despertar a consciência do pecador, para que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Então, se num culto o pecador não é despertado, se a consciência dele não é incomodada, não serviu. Ele diz outra coisa, o culto tem que alimentar as pessoas com a verdade. Se as pessoas entram e saem na igreja e não escutam a verdade, não foram alimentadas, não foram. Terceiro, ele diz, o culto serve também para purificar a nossa imaginação, lançando por terra os nossos ídolos, os falsos deuses, e exaltando um único Deus. E por último, ele diz, o culto também serve para dedicar a nossa vontade ao propósito de Deus, a render a nossa vontade a Deus. A gente vem aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, ao estudar, essa série de lições que a gente vai começar hoje, nós vamos aprender quais são os elementos de culto. Alguém aqui já ouviu falar de elementos de culto? Ninguém nunca tinha ouvido falar, de elementos de culto. Isso é muito antigo, você vê como é que a gente esquece da nossa tradição. A igreja reformada, a igreja que Lutero, Zwinglio e Calvino fizeram, a igreja da reforma, a igreja que sai da igreja católica, ela tinha isso muito claro, porque eles estavam vindo de uma igreja que tinham várias coisas erradas, adoração a imagens, a transubstanciação do pão e do vinho na hora da ceia, e outras coisas mais que eram erradas. Então o que eles fazem? Eles se reúnem e dizem, olha, vamos colocar aqui quais são os elementos que não pode faltar num culto. Quais são os elementos? Aonde que tem na Bíblia que tem que ter imagem na igreja? Pelo contrário, a Bíblia condena. Aonde que está na Bíblia que tem que ter vela acesa na igreja? Pelo contrário, a Bíblia condena isso. Então eles foram anotando quais são os elementos que você encontra no Antigo e no Novo Testamento que faz parte do culto. Mas você vê, a gente se perdeu tanto com o passar dos anos, a igreja evangélica ficou tão doida que a gente está entulhando o culto de coisas que nunca foram elementos de culto, de muito tempo que os reformadores falaram, olha, para com isso. O elemento de culto são aquelas coisas que a gente encontra na Bíblia. Aí o autor diz assim, é muito comum a gente dizer, eu vou ao culto. E essa é uma expressão que todo evangélico diz. Mas ele diz, quando o evangélico diz que vai ao culto, ele tem que ter em mente que ele vai participar de uma programação para adorar ao Senhor. E não simplesmente vir ao culto. Ele diz, o culto significa cantar, orar, ouvir a pregação, ler a palavra, contribuir, ter comunhão com os irmãos, participar da ceia, do batismo, isso é culto. Ele diz, no entanto, muitas das vezes a gente diz que vai ao culto, mas quando chega lá, é tudo menos culto. Quando chega naquela reunião, tudo tem ali, menos culto, menos uma adoração sincera. Então ele diz, será que existe algum parâmetro bíblico para uma reunião ser chamada de culto? Ele diz, sim, sempre teve. Sempre teve. O problema é que, como eu disse, com o passar dos anos, a igreja foi sendo influenciada pelo mundo.
influenciada pelo mundo. E sendo influenciados pelo mundo, a gente foi abandonando os elementos de culto e foi enchendo os cultos de coisas que Deus nunca pediu para ele fazer. Então ele diz, sim, existem elementos que precisam compor uma reunião. E se esses elementos não estiverem presentes, você não participou de um culto. Você participou de uma reunião do clube do Andorinhas, uma reunião do sindicato, você participou de uma reunião na academia, de amigos, mas se não tiveram esses elementos que a gente vai estudar, não foi culto. Certo? Então, como eu perguntei, né, o autor diz isso, pergunte aos membros da sua igreja se eles conhecem os elementos de culto, se eles já ouviram falar dos elementos de culto. Embora a gente nunca tenha escutado falar, é verdade que a igreja de Andorinhas, pelo menos, ela preservava muito desses elementos de culto durante a sua história, mas você vê, foi caindo no esquecimento, e os membros que estão aqui hoje, ninguém lembrava do que significa elementos de culto, mas a gente com certeza sabe que com o passar do tempo, algumas coisas continuaram. E o primeiro ponto que ele vai tratar aqui, claro, o mais importante, os irmãos devem imaginar, o primeiro elemento de culto é a palavra de Deus. Ela precisa ser lida e pregada. Certo? Por isso que a gente sempre faz uma leitura bíblica quando começa o culto. Antigamente até fazíamos leituras maiores e a gente sempre expõe a palavra de Deus, porque ela tem que ser lida e pregada. E de novo, eu não vou ficar lendo aqui várias referências bíblicas por causa que o texto está grande, mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se você procurar os textos de culto, de reunião, sempre a palavra do Senhor foi lida e pregada. A gente tem exemplos do próprio Jesus fazendo isso, quando entrava na sinagoga, pegava o rolo do profeta Isaías, lia, interpretou que aquela profecia era sobre ele, aquela profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, a primeira e mais importante elemento de culto, a palavra de Deus, ela é essencial e indispensável. E aí, meus irmãos, sem entrar em detalhes, né, eu já ouvi dizer, que nessa igreja, certa feita, o culto não teve pregação. Eu acho que o pregador que estava sendo convidado chegou aqui, os mais velhos aí vão lembrar dessa fofoca santa. O pregador que estava convidado chegou aqui e disse, olha, Deus já falou muito por meio das orações, dos louvores, agora vamos orar e vamos para casa. Ou o pastor estava com um piriri, né, e precisava sair correndo, ou ele não entende nada, que o elemento mais importante do culto era a palavra de Deus, e ele disse que não precisava, que Deus já tinha falado. E aí orou, e me contaram isso aqui, e o culto acabou. Então, sem a palavra, o culto é apenas uma reunião. Sem a palavra, o culto é um encontro como outro qualquer. Sem a leitura, sem a meditação, o culto é vazio. O culto não tem poder, não tem essência. Em suma, o autor diz, não é um culto cristão. Não é. É um culto qualquer coisa. Espírita, autoajuda, kardecista. E tem lugares desses cultos que até a Bíblia eles leem, né? Mas tem igreja evangélica que não lê a Bíblia. Então ele diz, a palavra de Deus tem que ocupar um lugar central no culto. É por meio dela que Deus fala com a igreja. Todo culto tem que ser motivado pela palavra. E aí eu já falei isso aqui na igreja, né? Foi na Reforma Protestante que o púlpito foi trazido para o meio, para simbolizar que a palavra do Senhor é o centro do culto. Antigamente, os púlpitos, eles ficavam numa escadinha assim, e no alto, no canto da igreja, era no alto, era um púlpito elevado, que girava assim. Algumas igrejas católicas ainda tem isso, você subia numa escada caracol, e o púlpito ficava no alto, no canto da igreja, e os reformadores, por simbolismo, falaram, não, vamos colocar o púlpito no meio, porque a palavra do Senhor é o centro, é o meio, é o destaque da igreja. E aí o autor diz assim, ó, a Bíblia, ela dá autoridade ao culto. Sem Bíblia não tem autoridade. A Bíblia deve iluminar os cânticos, os louvores que a gente canta, deve ter passagens bíblicas, referências bíblicas, deve estar baseado na Bíblia. A Bíblia nos leva a orar, a gente lê a Bíblia, vê as promessas, vê as exortações, vê as puxadas de orelha, e aí a gente ora, certo? A Bíblia nos proporciona ter comunhão com os irmãos. A Bíblia orienta a ceia e o batismo.
Ele diz, se não houvesse a Bíblia, nós nunca saberíamos como ministrar a ceia e como ministrar o batismo. E aí ele diz, olha, cuidado, cuidado, porque sem a Bíblia, nem as cerimônias, como ceia e batismo, podem ser realizadas. Então, de maneira prática, toda vez que um pregador, um dirigente, um líder de culto vai preparar um culto, se ele não parte da Bíblia, está errado, já está tudo errado. Por isso que eu digo que eu não gosto de cultos temáticos. Vamos partir do tema, Dia Internacional da Mulher, a gente parte do tema e escolhe na Bíblia um texto. Dia do Homem, aí a gente parte do tema e escolhe um texto na Bíblia. Não, a gente parte da Bíblia e fala o que a Bíblia deixar no culto. A gente parte da Bíblia. E se a Bíblia falar de pecado, fala de pecado. Se falar de céu, a gente fala de céu. Se falar de inferno, a gente fala de inferno. Se falar de salvação, a gente fala de salvação. A gente parte da Bíblia. E um sexto ponto aqui, a Bíblia, e parece que eu vou falar aqui é até ridículo, né? Mas não é. Quem já fez parte de outras igrejas aí vai saber que não é. A Bíblia é o conteúdo da pregação, meus irmãos. Mas, fala, pastor, isso é ridículo. É ridículo porque você está aqui há 5 anos me vendo ler verso a verso e pregar verso a verso. Já foram, acho que, quase 10 livros da Bíblia inteiro que a gente pregou. Mas vai nas igrejas aí ver. O cara lê Gênesis, fala de Apocalipse. O cara lê Daniel, fala de João. Porque ele fala daquilo que está na cabeça dele. Tem um pregador muito famoso, antigo, que já morreu, o pastor Idauro que gosta muito dele, Martin Lloyd Jones. Ele diz, a tarefa principal da igreja e do ministério cristão é pregar, expor, explicar, iluminar, clarear a palavra do Senhor para os pecadores. Essa é a razão pela qual a pregação tem que sair da Bíblia. E não pode ser substituída por nada. Aí também a gente pode fazer aqui algumas críticas, né? Tipo, cultos de louvorzão. Tudo bem, a gente pode convidar 3, 4, 5 grupos para louvar, mas tem que ter uma pregação no final. Tem que ter. Esses dias não, um Réveillon desses aí atrás, eu cheguei em casa, que aqui nosso culto acaba cedo, aí liguei lá no YouTube e estava passando um culto congregacional de uma outra igreja ao vivo. E aí estava tendo um louvorzão. Quando acabou o louvorzão, o pastor orou, acabou o culto. Falei, não teve pregação? Aí eu conheci o pastor, liguei para ele. Não teve não. Falei, mas por que não teve pregação no culto do Réveillon? Então não dá para trocar pregação por louvorzão, pregação por... Eu já vi igrejas que fazem uma encenação, um teatro, e aí o pastor pega a palavra, ora e termina. Não, tem que ter pregação. Mas porque o teatro já representou o texto bíblico. Tá, mas tem que ter pregação. Tem que ter leitura da Bíblia, exposição, senão a gente está errado. Aí ele diz assim, que prejuízo espiritual tem uma pessoa que vai a um culto evangélico e não escuta a pregação, que não é orientado pela palavra, alimentado, exortado. Isso é um prejuízo espiritual gigante. Lutero tem uma frase muito polêmica, muito dura. Lutero era muito duro, Lutero era polêmico mesmo. Ele diz assim, há igrejas que são mais danosas, que são piores do que botequins. Não foi botequim que ele falou não, irmão, mas eu vou falar botequim porque o que ele falou é pior ainda, é mais pesado do que botequim. Porque ele diz, olha, há igrejas que as pessoas entram condenados e saem pior. Lembra de Jesus? Jesus disse, acho que para os fariseus, olha, vocês são horríveis, porque vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Além de não entrar, vocês travam a entrada das pessoas, mentindo, enganando, botando um fardo sobre elas, que elas não precisam carregar. Então tem um monte de igreja aí, que a pessoa entra, sai, e o que ela escuta é autoajuda, prosperidade, só vitória, há cultos de negócios, cultos de empresários. Eu ia fazer isso, irmãos, mas eu desisti. Mas essa semana, estava assistindo alguns vídeos na internet de cultos evangélicos. Você bota lá, depois se você não tiver nada para fazer em casa, você bota assim, loucuras gospel, loucuras evangélicas. Você vai ver pastor cuspindo na boca dos membros, ele bota água na boca assim, cospe a unção. Sério. Eu ia trazer aqui para vocês, vocês vão ficar escandalizados. Você vai ver pastor bulinando irmãs na igreja, dizendo que está orando ali pelas partes íntimas das irmãs. Você vai ver pastor jogando 1 quilo de farinha na cabeça e assoprando nas pessoas, dizendo que é unção. Pastor derramando 2 litros de azeite na cabeça.
Pastor que uma irmã pega ele na carcunda e começa a girar assim, ó, isso ficou apelidado na internet como unção da eguinha pocotó. Porque a irmã bota o pastor aqui na carcunda assim, ó, e fica girando. Você vai ver, irmãos, pastor andando de quatro, você vai ver a Ana Paula Valadão imitando um leão, andando no púlpito. É cada coisa bizarra. E tem mais, irmãos. Se vocês forem ver, tem igrejas que as pessoas se vestem igualzinho a um templo espírita. Igualzinho. É sério, é tanta tristeza que a vontade de dar é quebrar a tela do computador, do celular. É muita bizarrice, vocês não fazem ideia. Eu falei algumas aqui, algumas. Tem uma que uma irmã botaram uma churrasqueira dentro do culto, churrasqueira, o fogo assim, aí as pessoas vêm na frente, começam a soprar a churrasqueira e começam a entrar num mistério maluco e caem no chão, porque assoprou a churrasqueira. Meu irmão, vocês não têm ideia de quanta coisa. Se vocês olharem na internet, vocês vão ficar escandalizados com o número de coisas. Tem uma lá que um pastor senta, tira a sandália, encosta o pé dele em outra pessoa, diz que está passando a unção para outra pessoa, os pés descalços assim, e vira um frenesi a igreja. Meus irmãos, se eu ficar aqui contando, eu fico a noite toda. E aí você pergunta, onde é que está isso na pregação? Só a pregação pode causar um impacto na vida de um ser humano. Só a pregação causa efeito duradouro. Só a pregação mantém pessoas verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Se não for, meu irmão, pelo meio da pregação, não adianta. Lembremos lá, coloca para mim, Gui, 2 Timóteo 4:2. Lembremos do que Paulo diz: prega a palavra, insta, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tem que ter doutrina na pregação do Senhor, senão não é pregação. Então esse é o primeiro, mais importante. Segundo, oração. A gente vai depois, nas próximas semanas, estudar mais a fundo cada um desses, mas hoje a gente vai só fazer um apanhado geral, porque, como eu disse, vai ficar muito longo. Oração. O autor diz assim: como você se sentiria se você passasse 1 hora num culto sem que se fizesse nenhuma oração? Como você se sentiria? E aí ele diz de novo, parece ridículo, mas há igrejas em que as pessoas entram e saem de um culto evangélico e pouco se ouve de oração. Aqui na igreja, acho até que a gente ora pouco, né? A gente ora uma vez quando começa o culto, a gente ora uma segunda vez no período do louvor, oramos uma terceira vez ali na hora que as crianças estão saindo e oramos uma quarta vez, se tiver ceia, oramos talvez umas 5 vezes. Talvez devêssemos orar mais, às vezes eu chamo alguém aqui para orar mais uma vez, né? Mas talvez devêssemos até ter mais orações durante o culto, para que a gente faça do nosso culto recheado de oração. Ele diz assim: se a leitura é a meditação nas Escrituras, é Deus falando conosco, se a leitura e a pregação é Deus falando, a oração somos nós respondendo, nós falando. Deus pregou, Deus exortou, Deus orientou, Deus me iluminou, Deus me abençoou. Eu dobro o joelho, oro agradecendo, oro pedindo perdão, oro pedindo esclarecimento, ajuda, enfim, ele diz, então se a pregação é Deus falando, a oração é a nossa resposta. E aí ele diz, olha, na igreja primitiva, há vários relatos, depois você olha lá em Atos dos Apóstolos, muitas orações, quando Pedro foi preso, a igreja toda estava orando, e outras passagens mais. Então, na igreja primitiva, era impossível que houvesse um culto sem oração. A oração sempre teve lugar de destaque na igreja. Tem uma frase, né, muito famosa, acho que é da rainha da Escócia, ela diz que temia mais a oração, eu não sei se é de John Wesley ou se é de John Knox, mas ela diz, eu temo mais a oração desse homem do que um exército inimigo, porque a oração do homem era poderosa. Então, sobre as formas de oração, né, o autor diz aqui, ela pode ser solitária, privada, ou ela pode ser comunitária. E aí, irmãos, não há nenhum problema, né, em preferir orar sozinho ou preferir orar em conjunto, mas as duas orações devem fazer parte da nossa vida. Ele diz, na oração privada, você sozinho manifesta o desejo de falar com Deus, e ali você adora, pede, glorifica, suplica,
abre o seu coração para Deus, dos seus próprios desejos, daquilo que você tem vivido. Ali, já na oração comunitária, a igreja se reúne, o corpo de Deus se reúne, e aí oramos por nós, oramos, intercedemos, clamamos por outros, um pelo outro. Então ele diz, isso é muito importante, que as duas orações façam parte da nossa vida, tanto a oração em casa, quanto a oração na igreja. Então ele diz, as formas de orar, as duas têm sustentação na Bíblia, tanto sozinho quanto em grupo. Aí ele cita aqui, não vou ler, Mateus 6, Lucas 11, Lucas 18, 2 Coríntios capítulo 1, além da oração particular, há também registro da igreja toda reunida orando. Então a oração, meus irmãos, não perdeu a sua importância para a Bíblia, para Deus, não perdeu. Talvez a oração tenha perdido a importância para algumas igrejas, para alguns irmãos, mas ela é o segundo elemento mais importante de um culto. Então, se não tem pregação, não é culto, mas também se não tem oração, o culto é capenga, não tem culto. Então, o segundo elemento de um culto é a oração. A igreja que se utiliza da oração é uma igreja que presta um culto agradável a Deus. E aí, o autor diz aqui que lá para frente, a gente vai estudar mais sobre oração. Terceiro elemento aqui, que não pode faltar num culto. Então, primeiro, pregação e leitura. Segundo, oração. Terceiro, o cântico, a adoração. E aí ela pode ser, na maioria das vezes ela é cantada. Então, a adoração, o louvor, também sempre fez parte do povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. A igreja sempre se reuniu e sempre cantou. A igreja cristã, embora eu seja um que não saiba muito, né? Só você ver o número de salmos e hinos que a gente tem. A gente tem salmos e hino, cantor cristão, tem harpa cristã. A hinologia cristã, ela é maravilhosa e muito mais bíblica do que os louvores de hoje. Então, a característica da igreja sempre foi cantar. Eu sempre brinco, né, com os irmãos lá, assembleianos, que são meus vizinhos. Olha, eles cantam com uma vontade, irmãos, que dá inveja. Eles cantam, você escuta eles cantando e cantam com força, porque sempre foi uma característica da igreja do Senhor cantar, cantar, cantar. Por isso é importante que o louvor esteja preocupado se a igreja está cantando junto. A igreja tem que louvar, você tem que louvar, você tem que abrir os seus lábios e cantar para Deus, senão você não está prestando um culto agradável, não está. Então ele diz, primeira coisa, na música você agradece a Deus por tudo que Ele fez. A adoração ao Senhor é um ato de obediência, mas também de agradecimento. Paulo fala da diversidade, né, na nossa adoração e nos manda ensinar, cantar, lá em Efésios 5,19, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então é importante observar isso, que a adoração é um meio de louvor, de enaltecer. Por isso que a gente diz, o louvor é louvor a alguém. Então, se a gente começa a cantar muito sobre o homem, sobre eu quero de volta o que é meu, essas coisas, a gente está louvando ao homem. O louvor é a uma divindade. Os que cultuam outros deuses prestam louvor aos seus falsos deuses, mas a gente canta louvor a Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado até com a letra em alguns momentos. Aí ele diz, olha, tem que tomar cuidado com o conteúdo. O conteúdo do que cantamos é tão importante quanto a forma que cantamos. A forma é importante? É. A gente vai falar disso mais para frente também. Não convém, eu creio do fundo do meu coração que não convém alguns estilos musicais dentro da igreja. Mas mais importante até do que a forma é a letra, é o conteúdo, o que a gente está cantando. Então o conteúdo, ele diz, é a essência do louvor. Se o conteúdo, como eu disse, não tem versículos bíblicos, passagens bíblicas, referências bíblicas, se o louvor não tem isso, não é louvor, é uma música bonita, pode cantar em casa. Pode cantar em casa, eu quero de volta o que é meu, canta na sua casa. Quem tem promessa de Deus não morre não, canta na tua casa. Mas na igreja, no culto a Deus, tem que ser louvor a Deus e tem que estar pautado na Bíblia, certo? Quer cantar esses outros aí? Canta em casa. Eu estava assistindo uma aula também, aí o pastor disse assim, alguém falou, Davi dançou, pastor. Ele falou, mas não dançou no culto não, irmão. Quer dançar, vai ali para o estacionamento da igreja, fica dançando lá.
Fica dançando ali no estacionamento, quando acabar a dança você volta, porque Davi não dançou no culto, dançou quando vinha da batalha com a arca do Senhor. Então, se você está vindo de alguma batalha, ele falou, dança ali fora, depois você entra. Então, o conteúdo é muito importante, o conteúdo tem que ser uma adoração sincera, rendida, fruto de uma vida que confessa o Senhor Jesus. E a forma da adoração, como eu disse, não vamos entrar muito nisso aqui, porque a gente vai estudar um outro dia o louvor, e a gente fala disso, mas ele diz, olha, a gente também tem que tomar cuidado com a forma, porque Paulo fala de ordem e decência, e como eu disse, vamos ver se nos próximos dias a gente traz um vídeo para os irmãos assistirem, alguns cultos que as pessoas ficam girando, sem parar, pessoas caindo, eu acho que eu falei isso aqui, eu não vou falar onde que a gente vai botar isso aqui na internet, mas eu fui com a Ilana num culto há pouco tempo, em que eu fiquei muito assustado, irmãos, extremamente assustado, com as pessoas caindo, girando, correndo, se debatendo, a gente não sabia nem o que dizer, nem o que falar, e era até constrangedor, porque a gente ali quietinho no nosso canto, na primeira fileira, ainda bem que eu estava de máscara, porque a minha cara devia estar uma cara horrível, irmãos. Eu sou assim mesmo, eu sou pecador, eu devia estar com uma cara insuportável, eu devia estar odiando aquilo, porque não tinha nada de adoração a Deus ali, mas estava de máscara, então deu para esconder. Então, falamos de adoração. Eu acrescentaria aqui, o autor não coloca, mas eu acrescentaria aqui a oferta como forma de adoração. Então, tanto no culto do Antigo Testamento, quanto no culto do Novo, ofertar a Deus, levar de volta a Deus, como agradecimento, como louvor, como gratidão, aquilo que Ele nos tem dado, é culto, tá? Tem igreja que tem medo de falar isso, porque hoje em dia tem um monte de pastor ladrão, mas a gente não é ladrão, então a gente não tem que ter medo de dizer que oferta, dízimo, contribuição é louvor, é adoração, e quem não faz, não está prestando um culto completo a Deus. E o último ponto aqui de hoje é a comunhão. Deus deseja ser adorado, meu irmão, no meio da sua igreja. O culto ou melhor, a comunhão é um elemento de culto. Você pode prestar o seu culto em casa, sozinho com Deus, seu culto particular? Pode. Mas as maiores manifestações de Deus sempre foram quando a congregação estava unida. Sempre foi, quando Israel se uniu, quando a igreja primitiva se unia. Então Deus, claro que Deus pode te visitar sozinho na sua casa, no seu culto ali particular, na sua leitura, na sua devocional, na sua oração, no seu louvor, ouvindo lá a melodia, Deus pode. Mas a comunhão dos santos é um elemento de culto, é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus vem e abençoa a sua igreja. Então ele diz, um outro elemento de culto é a reunião do povo. Por isso, de novo, que eu me assusto com pessoas que dizem que querem ir para o céu, que querem ser salvas, mas não sentem saudade do culto, não sentem necessidade de estar no culto. Algo está errado. Com pessoas que dizem que amam a Deus, né? Tem isso agora, até uma famosa falou isso, não, eu gosto muito de Jesus, mas eu não suporto os crentes. Tudo bem, os crentes, eles vacilam muitas vezes, os crentes são imperfeitos, são pecadores, mas você não pode dizer que ama o pai, mas não ama a noiva, que ama o filho, mas não ama o seu corpo, ama o cabeça, mas não ama o restante, não dá para fazer essa distinção. Então, é estranho que pessoas não sintam falta da comunhão, é estranho que crentes fiquem 2, 3, meu irmão, eu me assusto, 3 meses sem pisar na casa do Senhor, ainda acha ruim quando você vai para lá. É estranho, é no mínimo estranho, para não falar coisa pior, meu irmão, é estranho que um crente não entenda que comunhão está na alma, está no sangue, é elemento de culto, é elemento. A gente vai para o céu, meu irmão, e vai ter comunhão. Então, se aqui você não consegue, meu irmão, perdoar, né? A gente vai falar sobre perdão domingo na escola dominical, na classe. Se você não consegue perdoar, se você não consegue ter um bom convite, se você não consegue amar, estar aqui, abraçar os irmãos, cantar junto, apertar a mão, conversar, se você não consegue se sentir bem nesse meio, meu irmão, você não vai gostar do céu, já falei isso aqui, você não vai. No céu vai ter louvor, adoração, comunhão, ceia. Se você não gosta de culto, você não vai gostar do céu. Não vai, não vai. Então a comunhão é um elemento de culto. E aí ele diz assim, o culto é muito importante. Primeiro para Deus, porque ele diz, podemos prestar o culto sozinhos, sim, mas as grandes experiências de Deus se dão quando o culto coletivo está reunido.
Coloca aí para mim, Gui, o Salmo 133, muito conhecido, né, irmãos? Muito conhecido, o Salmo 133. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Ali, está falando da união dos irmãos. Ali, não é no monte Hermon, não, no monte Sião. Ali, na reunião, na comunhão, no culto, na congregação. Ali, ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Então, o culto coletivo é agradável a Deus. Então, é um meio pelo qual a gente se reúne para exaltar, bendizer e adorar o Deus. Então, Deus se agrada da reunião da sua igreja. Deus visita a reunião da sua igreja, unida na liturgia e na adoração. Segundo ponto que ele fala aqui, a comunhão também é produtiva para o irmão. Um abençoa o outro. Ele diz assim, também devemos lembrar que no culto, as necessidades das pessoas são supridas, necessidades sociais, às vezes a pessoa está precisando de um remédio, de uma cesta básica, pagar uma conta de luz, está precisando de um auxílio, de uma orientação, de um socorro, necessidades emocionais, as pessoas entram destruídas, como a gente já teve aqui, pessoas entrando dizendo que queriam tirar a sua vida, que queriam desistir de tudo, e foram emocionalmente supridos, necessidades espirituais, que são as mais importantes, as pessoas entram, e aqui, na comunhão, as pessoas têm a sua espiritualidade renovada, avivada, são resgatados, perdoados, salvos. Então ele diz, olha, o culto é produtivo para as pessoas. Em primeiro lugar, Deus é exaltado, Deus é adorado, mas não há um pecador que entre no culto e saia sem ser beneficiado. Suas necessidades sociais, emocionais, tudo é suprido, ele é apoiado, corrigido, orientado, ajudado pelos outros irmãos. Então ele disse, quantas pessoas não podem dizer quantas bênçãos receberam por intermédio de outros irmãos na comunhão, quantas bênçãos, quantos familiares, amigos mais chegados que irmãos que a gente ganhou na igreja do Senhor. Então ele diz, pertencer a uma igreja que se importa conosco é muito importante. Aí ele diz, até porque lá fora as amizades são por interesse. As pessoas brigam por qualquer coisa, ninguém ajuda ninguém, é cada um por si. Então ele diz, quando alguém encontra numa igreja uma família que se importa, que ajuda, que coopera, que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, a pessoa se sente amada e quer fazer parte desse lugar, certo? Então, e por último aqui, ainda tinha mais um, tinha esquecido, ele vai falar dos cerimoniais. É bem curtinho, ele vai aprofundar em outro estudo. Ele diz, o culto cristão só reconhece 2 sacramentos, 2 cerimoniais, batismo e ceia. Então, casamento, apresentação de crianças, isso é possível num culto, mas isso não é cerimônia, não é sacramento. As únicas coisas que Jesus instituiu como sacramento foram o batismo e a ceia do Senhor, certo? Então, a gente tem várias referências bíblicas dessas 2 ordenanças. Então, a gente tem que tomar cuidado, ele diz aqui, para que a gente não dê o valor de sacramento, o valor de cerimônia, para qualquer coisa que não seja ceia e batismo. As outras coisas não fazem parte dos cerimoniais da igreja. Então, você pode apresentar uma criança, como Jesus foi apresentado, você pode celebrar um casamento, uma bodas, mas você não pode entender que isso é um cerimonial, que isso é um sacramento. A única coisa que é sacra para a gente, que tem santidade, não porque o pão e o suco de uva é santo, é porque o Espírito Santo se manifesta, é a ceia e o batismo, certo? Então, para a gente caminhar para o final, ele diz assim, existem outros elementos que compõem o culto cristão. No entanto, sem esses, sem palavra, oração, cântico, comunhão e sacramentos, não há culto cristão. Não há culto cristão. Ele diz, são elementos que fazem com que o nosso culto seja bíblico. Sem eles, não é bíblico. Então ele diz, não se engane, há teologia na liturgia, há um porquê
Há um porquê. Teologia é o estudo de Deus. Então, há um estudo de Deus na liturgia que a gente faz. Tudo há um porquê, como a gente cultua. Porque Deus, sendo estudado por meio da sua Bíblia, se revelou que quer ser adorado assim. Então, ele diz, não esqueçamos que tem que haver equilíbrio. Algumas igrejas enfatizam muito a oração, outras muito o louvor, outras a pregação. E aí ele diz, em outras parece mais um clube, porque só tem comunhão, só tem alegria, só tem confraternização. Então ele diz, a gente tem que buscar um equilíbrio entre essas coisas. Somente quando houver um equilíbrio nesses elementos é que o culto vai ser edificante para quem participa e, acima de tudo, vai agradar o dono do culto, que é Deus. Então, fazendo assim, nós vamos sempre glorificar a Deus e edificar a igreja, que isso é importante. Quando a gente leu aqui, depois você lê com calma, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer que os dons são dados para edificação do corpo, e ele distribui a cada um individualmente, conforme lhe apraz. Então, é só quando o culto for verdadeiramente bíblico, Deus vai ser agradado e a igreja vai ser edificada. Quando o culto não é bíblico, ninguém é edificado. Certo, queridos? Encerra para mim aí, Guilherme.